Olá, todas vocês, está gravando. Boa noite, bem-vindas, bem-vindas, todas que estão aqui presentes. Estamos em 22 pessoas e também quem estará vendo posteriormente, seja dos grupos, seja dos inscritos no YouTube e para quem alcançar. Esse é o nosso papo de hoje, que é sobre o eclipse solar parcial, dia 21 de setembro, com auge às 16h54. É, 16h54 foi como eu calculei aqui no programa de Aganatha Rora, deu horário de 16h54. Quando o Sol e a Lua estiverem bem juntinhos, né? Porque eclipse solar ocorre no momento da lua nova. Aliás, eclipse solar só acontece quando é lua nova. Isso. Então, o momento auge da lua nova será 16 horas e 54 minutos. E só que um eclipse solar parcial, com visibilidade em poucos lugares no planeta. No sul da Austrália, Pacífico, Atlântico e Antártida. Não terá visibilidade no Brasil. Interessante, né? Porque o horário 16h41 ainda é dia para nós, né? Poderia ter visibilidade, mas é possível que seja por conta dessa parcialidade mesmo. O Sol não vai ser coberto por completo. Então, é possível que o eclipse tenha curta duração, diferente do eclipse lunar que tivemos agora dia 7 de setembro, que foi um eclipse lunar total, de ampla visibilidade e de ampla duração também, ele foi bem longo. Esse já está diferente, tá? Várias informações vão ser passadas hoje sobre ah, o que fazer no eclipse solar, quais são os mantras também que devem ser ouvidos durante o dia. E pode se considerar já no início do dia mesmo, já a partir da manhã cedo. Não é porque ele é um eclipse de pouca visibilidade que ele não tenha força. O eclipse solar sempre tem força, né? E ele está sendo parcial porque está havendo uma certa distância de graus entre o ponto da lua nova e o ponto onde se encontra o nó do sul da lua, porque são os nodos lunares, nó do norte, nó do sul. Todo mundo aqui sabe o que são nodos lunares? Quem não souber, escreve aqui no chat, não sei. Só para eu ter uma ideia, assim, mais ou menos, para eu saber se eu devo explicar mais sobre o assunto ou não precisa explicar tanto. É o último eclipse do ano, sim. Tu me atordoar. Ué, eu pensei que eu tivesse fechado aqui, não fechei, pessoal. Me desculpa, eu vou fechar agora. O- Deixa eu ver como é que faz. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Desativar o som. Isso. Agora está desativado, tá? Vocês estão me vendo? Todo mundo está me vendo? Tá, né? Eu aqui no meio da tela, né? Tá bom. Então,
Com isso, nós vamos ter esse. Então, aqui, não sei. Gisele disse que não sabe. Só a Gisele que respondeu? Vamos lá, pessoal. Diz se sabe. Ah, aqui a Vivi sabe. Irá a cabeça e a cauda do dragão. Maravilha. É. Quantas pessoas não sabem? Pode só dizer sim, não, já não precisa explicar muito, não. Fabiana já aprendeu, sim. Aí vocês vão, sabem escrever no chat? É só colocar ali no chat. E aí escreve. Silvia sabe, Mari sabe, Rogéria sabe, Mariana. Mariana não sabe. Priscila não sabe aí, tá vendo? A Fernanda sabe, Thaís também. Tá. Somos quantos? 25 pessoas. Ó, tem pessoa querendo entrar aqui. É, nódos lunares. Nódos lunares são chamados assim na astronomia. Na astrologia védica, os nódos lunares, porque é assim, um nódo se chama nódo norte, outro se chama nódo sul. A palavra nódo vem de nó, né? Como um nó. E existe então o nó do norte e o nó do sul, que também são chamados de nódos ascendentes e descendentes, nó do ascendente e descendente da Lua, também são chamados de pontos de cruzamento entre órbitas, são também chamados de planetas de sombra, forças eclipsantes, porque é através deles que os eclipses ocorrem, tá? Os nodos lunares nada mais são do que os pontos onde a eclíptica da Terra cruza com a eclíptica da Lua. E quando acontece um alinhamento entre a Terra, o Sol e a Lua com esses pontos, obrigatoriamente vai acontecer um eclipse. Por isso que a gente consegue saber antecipadamente quando o eclipse vai acontecer e também se ele será parcial, se ele será total, que eclipse solar tem três tipos: parcial, total e anular. Anular é quando o Sol é coberto, mas fica um círculo de luz ao redor. Esse é o anular, ou anelar, né? É como se fosse um anel. Parcial é esse agora, que é parcialmente encoberto pela eclipse solar, é a sombra da Lua sobre o Sol. Então fica parcialmente coberto e total fica inteiramente coberto. E a Lua, ela, quando é eclipse lunar, e para ser eclipse lunar tem que ser lua cheia, aí é a sombra da Terra sobre a Lua. E existe também parcial, total e penumbral. Quando o eclipse da Lua é penumbral, é como se a Lua fosse obscurecida, mas não 100%, como se fosse tipo um véu escuro sobre a Lua, mas passa um pouco de luz da Lua. Não fica 100% obscurecida. Aí é o penumbral. Na mitologia, o nó do norte da Lua é conhecido como cabeça do dragão e o nó do sul da Lua como a cauda do dragão. Isso vem de histórias muito antigas do Oriente, inclusive na China, Nepal, Índia, Tibete, que é entender que o momento do eclipse é uma tentativa do dragão que provém da escuridão, tente engolir o Sol ou a Terra. O Sol e a Terra, não, o Sol ou a Lua. Mesmo que tente engolir, não consegue, porque depois o Sol e a Lua voltam a brilhar. Esse é o entendimento, né? Na live do eclipse lunar passado, eu falei mais sobre esse assunto também. Se quem quiser assistir essa live novamente, eu explico bastante nela sobre isso, sobre o que são os nodos lunares. Nós temos no nosso mapa a posição dos nodos lunares. No nosso mapa natal,
mapa anual, qualquer mapa que for feito, nós vamos ter a posição, as posições de Rahu e Ketu, que é sempre em posições opostas um ao outro, né? Por exemplo, se Rahu está em Áries, Ketu está em Libra. Se Rahu está em Touro, Ketu está em Escorpião. Se Rahu está em Escorpião, Ketu está em Touro. Então, o nome que se dá para o nó do norte em sânscrito é Rahu, e para o nó do sul da Lua, que é a cauda do dragão, Ketu, no sânscrito. São esses nominhos fáceis de falar. E aí, com isso, nós temos uma espécie de. É como se eles dividissem o mapa em dois lados, né? O eixo que eles ficam. Porque se eles estão em signos opostos, eles também estarão em casas opostas, né? De acordo com o signo que eles ocuparem, de acordo com o ascendente, aí vai ocupar duas casas opostas também. E aí, com isso, é como se dividisse o mapa em dois lados, né? Como se fosse um corte de uma laranja, né? Então, de um lado e do outro lado. Vários estudos se fazem a respeito deles, porque é bem, assim, diversificado, né? Porque depende das casas, depende dos signos, depende dos aspectos que recebem, se há conjunção junto a eles, e que aspectos que eles fazem. Na verdade, Ketu não faz aspecto, mas Rahu faz aspecto. Rahu aspecta a casa seguinte, onde ele está, e aspecta também as outras duas casas que estão no mesmo elemento que ele se encontra. Então, por exemplo, hoje Rahu está em Aquário, então ele está aspectando Peixes, que é onde está Saturno. Saturno está em Peixes desde março. Então, enquanto o Rahu estiver em Aquário, o Rahu fica em Aquário de maio de 2025 até outubro de 2026. Então, durante esse tempo todo, ele está aspectando Saturno, porque Saturno fica em Peixes até início de 2028. Então, enquanto o Rahu estiver em Aquário, de março de 2025 até outubro de 2026, ele está aspectando Saturno. E Rahu também aspecta, se está em Aquário, ele vai aspectar os outros dois signos do mesmo elemento de Aquário. Aquário é elemento ar, Aquário é elemento ar, e aí ele vai aspectar também Gêmeos e Libra. Em Gêmeos está agora Júpiter. Júpiter está em Gêmeos de metade de maio até 20 de outubro. Depois ele vai para Câncer, só que ele fica um tempo muito curto em Câncer. Ele entra em Câncer, já retrograda, e volta para Gêmeos em 5 de dezembro e fica mais ainda em Gêmeos até junho do próximo ano. Então, durante todo esse tempo, Rahu está aspectando Júpiter. E também Rahu aspecta Libra quando ele está em Aquário. Então, ele está aspectando. Rahu em Aquário aspecta Peixes. Onde Rahu estiver, ele aspecta a casa seguinte. E porque a casa seguinte é a casa que ele deixou. Então, ele deixa um rastro ali. Por isso que se fala que esse é o aspecto. Mas Rahu não aspecta o oposto, não. E Ketu não aspecta. Então, o que eu queria falar para vocês é que em Libra chegou Marte. Marte chegou em Libra agora 14 de setembro e fica até 27 de outubro. Movimento direto, ele não retrograda. Então, esse tempo que Marte, curtinho, que Marte está em Libra, Rahu vai estar aspectando Marte também. Então, neste momento, o Rahu está aspectando Saturno, Júpiter e Marte, tá? Até Marte sair de Libra, que será final de outubro, tá? Então, os aspectos de Marte são considerados aspectos não benéficos. Não é um aspecto benéfico. É a cabeça do dragão que está olhando para essa turma toda, né? Então, não é considerado um aspecto não benéfico. É, e outra coisa está acontecendo também com a passagem de Marte em Libra. Porque Marte, aí eu vou falar dos aspectos que Marte faz, tá? Marte, ele sempre aspecta a casa oposta. Então, se ele está em Libra, ele está aspectando Áries. Só que nesse momento não tem planeta em Áries, tá? Nenhum planeta passa em Áries nesse momento, nesse período que ele está em Libra.
nenhum planeta. A Lua vai passar, né? A Lua sempre, ao longo de um mês, ela passa por todos os signos. Ao longo de um mês lunar, né? Ao longo de 28 dias, ela passa por todos os signos. Mas quando Marte está em Libra, ele também aspecta Capricórnio. Ele aspecta Capricórnio e em Capricórnio se encontra Plutão, vagaroso, né? Porque ele é muito lento. Então, se considera que esse aspecto de Marte na direção de Plutão, ele também não é nada fofo. E vai haver um momento que esse aspecto vai atingir o seu auge. Hoje é dia 17, né? Esse dia auge será 24 de setembro, tá? Só que a gente dá uma ordem assim, né? De uns 5 graus para frente, uns 5 graus para depois. Mas como Plutão está ali parado em Libra por volta de 7 graus, então Marte precisa chegar a 7 graus de Libra para ele fazer aspecto exato para esse Plutão. Então, o auge disso será dia 24 de setembro. E Marte, quando ele está em Libra, ele também aspecta uma terceira casa, que é a casa que fica ao lado da casa oposta. Então, se o signo oposto de Libra é Áries, então o que está ao lado é Touro. Então, Marte em Libra também aspecta Touro. E em Touro está agora Urano. No caso de Urano, ele também está a 7 graus. Então, nesse auge do dia 24, o Marte ele vai estar aspectando Plutão e Urano no auge, tá? A gente considera que enquanto o planeta estiver passando por aquele signo, ele está aspectando a casa inteira, né? Está aspectando todo o Áries, todo o Capricórnio, todo o Touro. Mas tem um momento, se tiver planeta nessas casas, vai ter um momento que ele vai estar precisamente, né? Um nível mais preciso de aspecto. Então, por volta desses dias 24 de setembro, não precisa ser exatamente no dia, mas perto, um pouco antes, um pouco depois dessa data, pode ocorrer tensões mais intensas no mundo por conta de que Urano e Plutão são planetas que afetam a coletividade, tá? Mas assim, não custa nada também de vocês observarem esses trânsitos nos seus mapas, para ver em quais casas isso está acontecendo, né? Porque casas no nosso mapa natal representam áreas da nossa vida, né? A área da saúde, da família, dos filhos, do trabalho, da profissão, não é isso? Do casamento, dos irmãos, do pai, da mãe, entre outros inúmeros assuntos, né? Então, é bom olhar, tá? Esse é um dos aspectos que eu gostaria de trazer para vocês, porque Marte acabou de sair de Virgem no dia 14, e ele, durante o período da passagem por Virgem, que começou em 28 de julho, ele ficou em aspecto mútuo com Saturno em Peixes. Então, agora esse trânsito acabou, né? Em 2025 ele não se repete, mas em compensação, ele entrou agora para Libra e começa então a fazer esses aspectos para Capricórnio e para Touro, tá? O Plutão, ele entrou em Capricórnio quando no iniciozinho da pandemia em 2020. E ele permanece em Capricórnio por 20 anos, então ele só sai em 2040. Quando ele entrou em Capricórnio no iniciozinho de 2020, ele fez isso juntinho, coladinho com Saturno. Então, os dois estavam em conjunção no final de Sagitário, em 2019, e aí passaram juntos para dentro de Capricórnio, nesse período de janeiro de 2020. E, com isso, resultou a pandemia.
Essa conjunção foi uma conjunção que custa muito a se repetir, custa anos, décadas, para se repetir uma conjunção Saturno-Plutão, onde quer que seja. Dessa vez foi em passagem de Sagitário para Capricórnio. Só que a astrologia védica, ela tem uma metodologia que afina mais ainda esses efeitos planetários, né? Porque a gente tem o conhecimento das nakshatras. E quando teve essa chegada de Plutão com Saturno de 2019 para 2020, tanto ainda no final de Sagitário quanto para o início de Capricórnio, aí está a nakshatra Uttara Ashada. Esse nakshatra, que está no final de Capricórnio, final de Sagitário para o início de Capricórnio, ele é um nakshatra relacionado primeiro, ele é regido pelo Sol, né? E segundo, ele é regido também por um aspecto de Vishnu, que é conhecido como a forma universal. Por isso que se traduz o Tarashada como a universal ou a universalista, no sentido que ela abrange todo o universo e também todo o planeta Terra. Por isso que a questão da Covid na época afetou as pessoas em toda parte do mundo. Então, foi uma conjunção de Saturno e Plutão junto ao Nakshatra Uttarashada. Afetou toda parte do mundo. E o Uttarashada também é aquele Nakshatra que cuida das fronteiras. Então, as fronteiras foram fechadas, os aeroportos foram fechados, ninguém podia ir para cá, para lá. Quem estava no país teve que ficar ali. Quem queria voltar para casa não podia, né? Todo aquele caos inicial que houve. E a conjunção dos dois permaneceu assim, gradativamente foi se desfazendo. No ano 2020, a conjunção era muito próxima entre Saturno e Plutão. Em 2020, Saturno foi para o segundo decanato de Capricórnio, aí já afastou um pouquinho, 2021, afastou um pouquinho de Plutão, porque Plutão é muito mais lento. E quando foi em 2022, Saturno já no terceiro decanato de Capricórnio já estava mais afastado ainda de Plutão. E quando foi o início de 2023, ele mudou para Aquário, e a partir daí a pandemia estava praticamente sob controle, né? Total controle. E depois Saturno ficou, então, até março de 2025 em Aquário, quando ele mudou para Peixes, e agora está em Peixes, formando conjunção com Netuno. E essa conjunção, ela está forte agora por conta da retrogradação de Saturno. Quando Saturno e Netuno formam conjunção, algumas pessoas têm essa conjunção no mapa, não necessariamente em peixes, né? Porque para Netuno chegar em peixes, ele leva 140 anos. Então, mas algumas pessoas têm conjunção Saturno, Netuno em outros signos, né? No mapa. Em Virgem, em outros signos. Essa lógica é muito especial, né? Porque a gente sabe que Netuno tem uma relação profunda com a constelação dos peixes, né? E agora estão os dois retrógrados em peixes, no primeiro decanato de peixes. É uma cobrança que Saturno faz de tempo em tempo, quando ele forma uma conjunção com Netuno, e essa cobrança ela fica ainda mais forte quando é em peixes. Isso demora muito a acontecer, para os dois estarem juntos em peixes, né? A última vez que os dois podem ter, uma vez eu e Mariana fizemos uns cálculos assim para saber a última vez que Saturno e Netuno estiveram conjuntos em peixes, e não foi há 140 anos atrás, foi em outro momento, né? Então, para os dois estarem, porque não coincidia, né, a chegada do Saturno, Netuno estava em peixe, mas Saturno não chegava em peixe no período que Netuno estava em peixe, porque Saturno tem uma órbita de 30 anos, né? Então, isso é muito raro que está acontecendo agora. Aí Mariana falando 200 anos, se não me engano, 200 anos atrás que teve essa conjunção de Saturno com Netuno em peixes. Então, isso é muito raro. Então, fica fortalecido porque essa
Porque Saturno ele sempre cobra de nós alguma coisa, né? Ele cobra de nós um senso de responsabilidade, um senso de compromisso, né? De seriedade, de maturidade, essas coisas. Ele está cansado de saber de Saturno. E na conjunção com Netuno, e principalmente em Peixes, ele está cobrando o compromisso espiritual. O compromisso espiritual de todos nós, todos nós. As nossas obrigações espirituais estão sendo cobradas nesse momento. Enquanto Saturno estiver em Peixes, ele está fazendo conjunção com Netuno, mas no ano 2025 está mais forte a conjunção entre os dois. E Saturno fica em Peixes até início de 2028. Depois ele vai para Áries, a cobrança acabou, aí vai para outro assunto. Quando Saturno for para Áries, a cobrança que ele vai fazer é outra. Agora é o compromisso espiritual, né? Então, quanto mais ah, existe uma negligência, vamos dizer, uma negligência nesse ponto, nesse assunto, né? Mais difícil fica para todos. Mais difícil fica para todos, né? Quanto mais materialismo, mais difícil. Quanto mais espiritualidade, fica mais fácil. Cada um assumindo seus compromissos espirituais. Seu sadhana, suas práticas. Também outra coisa que Saturno cobra quando está com Netuno, e ainda mais em peixes, é a caridade, a solidariedade também. E um mínimo de sacrifício da nossa parte, né? Então, como essa retrogradação de Saturno está forte, por isso que nós formamos o grupo, o Shani Tapasya, que são as disciplinas para Saturno, que começou em 19 de julho e vai até 29 de novembro, né? Então, quem ainda não se inscreveu, venha participar de Shani Tapasya todos os sábados às 7 da manhã, que nós estamos fazendo as práticas, as austeridades para Saturno, né? Nesse período de retrogradação dele, que está combinando com a retrogradação de Netuno. Então, quando os dois estão retrógrados, eles estão trazendo a espiritualidade muito longe, de muitas vidas atrás, para nós agora. É, então, esses são alguns aspectos que a gente pode considerar. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho o compartilhamento. Ah, sim, Vive. Não só peixes, não só ter peixes na casa 12 por conta que o ascendente é Áries, mas também para quem tem lua em Áries, porque aí é a casa 12 da lua. Inclusive, quem tem lua em Áries deu início ao Sadesati, né? E pessoas que estão com trânsito de Saturno na casa 12 do ascendente, na casa 12 da lua, a prática do Shani Tapasya é assim, facultativa, né? Tem outros trânsitos que Saturno faz em relação à Lua também que deve ser considerado, não só na casa 12 da Lua, ou para quem tem Lua em Peixes também, ou para quem tem Lua em Áries, porque aí está começando o Sadesati com Saturno em Peixes, né? Também um outro trânsito de Saturno chamado Kantaka Shani, que é quando Saturno passa na quarta casa a partir da Lua. Então, para ser um Kantaka Shani, a pessoa tem que ter a Lua em Sagitário. E quando Saturno está em Peixe, ele está transitando na quarta casa de Sagitário, né? E Saturno também aspecta, quando ele está num signo, ele aspecta a quarta casa antes dele. Então, por isso, Saturno agora está aspectando Sagitário. Saturno está aspectando Sagitário, Touro, né? Então, a gente tem Marte aspectando Touro com Saturno, também aspectando Touro. E Saturno também aspecta, por estar em Peixe, aspecta Virgem. Também quem tem lua em Virgem também. Mas o Kantakashani é quando a pessoa tem a lua em Sagitário. Aí é um trânsito também forte. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente minha que é indiana, mora na Índia, é indiana, muito assustada,
com problemas de saúde, né? E ela está no Kantakashani. Então, já marcamos, inclusive, a consulta para início de outubro, para ela poder, para eu ter como avaliar o mapa dela todo e saber quais são os antídotos, porque existem os antídotos astrológicos, né? Que são recomendados. Mantras, yantras, pedras preciosas, e às vezes recomendações ayurvédicas também, e também às vezes recomendações de pujas, de yágyas, tem vários procedimentos que você pode fazer para se atenuar, né? Então, o Shani Tapasya é uma metodologia, né? De nós em Sangha nos reunirmos sobre este tema, né? E aí ouvimos um mantra muito forte de Saturno, sábado cedo. As pessoas que participam presencialmente, elas tomam banho antes de começar nosso encontro às 7 da manhã, não comem nada até lá também, só bebem água, né? É todo nessa conduta de estar honrando Saturno, Shanideva, né? Que é a divindade que rege o planeta Saturno. E existe um outro ainda, um outro trânsito também, que é quando Saturno transita na oitava casa a partir da Lua, se chama Astama Shani. A oitava casa a partir da Lua, para ser peixes, para peixes ser é Lua em Leão. Quando tem a Lua em Leão, Saturno em Peixes está transitando na casa 8 da Lua. Esse trânsito é bem forte. É diferente do Sadesat, porque o Sadesat dura quase 8 anos, né? Mas o Kantakashani só dura aquele tempinho. Kantakashani e Astamashani, que é Saturno transitando na quarta casa da Lua ou Saturno transitando na oitava casa da Lua. Aí, nesse tipo de trânsito, é mais curto, né? Não é tão longo quanto o Sadesat. Ele dura 2 anos, 2 anos e meio, máximo 3 anos. Porque o que acontece é que Saturno, além de ser lento, ele retrograda uma vez por ano. Então, essa retrogradação, né, faz com que é uma retrogradação por ano. Normalmente, a retrogradação de Saturno dura 4 a 5 meses. Então, esses cuidados a gente deve procurar ter. Vou aqui compartilhar, falei que ia compartilhar, não compartilhei, vou compartilhar agora. Compartilhar o mapa do momento do eclipse. Aqui, pessoal, para vocês verem, vocês estão vendo? Então, vejam só, 16h54, a palavra Amávácia aqui significa lua nova, tá? Toda Amávácia é a lua nova dos ancestrais. E essa está sendo uma lua nova dos ancestrais redobrada, tá? A prática direcionada para os ancestrais, ela já teve início nesse mês de setembro. Ela começou no dia 7 de setembro, que foi o início do Pitru Paksha, que é um período de 16 dias para honrar os ancestrais. Então, termina em 23 de setembro, né? Depois nós tivemos 11 de setembro, Mahabharani, que é o dia do ritual para os ancestrais, né? E depois nós vamos ter também, em 19 de setembro, Magha Shraddha, que é a cerimônia dedicada aos membros falecidos da família, como os avós, bisavós. A realização deste Shraddha, inclusive não sei se todos vocês estão participando do Bhuvaneshwari Jayanti, o último encontro será amanhã à noite. Eu falei, expliquei bastante sobre, até li o 17º capítulo, quem quiser ler o 17º capítulo da Bhagavad Gita, é um capítulo dedicado a esse assunto, que é Shraddha, são os 3 tipos de fé. É um capítulo curto, de 28 versos apenas, muito, muito significativo, assim, importante, né? Porque ele fala sobre as questões, sobre o que nós acreditamos, a modalidade das nossas crenças. E hoje, que é 17 de setembro, está sendo o segundo Ekadashi desse mês, né? O primeiro foi no dia 3 e hoje, dia 17.
de setembro está sendo ecado, termina amanhã de manhã, até no máximo 9 da manhã, já está finalizado o Ecadasi, que é aquela prática de não comer grãos, de ser um dia que a gente só se alimenta. Quem não é vegetariano, então procura ser vegetariano nesse dia, né? E quem já é, também elimina todo tipo de grãos. Ah, o eclipse solar parcial, que é 21 de setembro, ele será também, além de ser lua nova, além de ser o eclipse solar parcial, também se chama de Sarva Pitru Amavasya, que é a lua nova dos ancestrais. Toda lua nova dos ancestrais, só que esta agora ela está dentro desse calendário, né, dessa sequência de dias dedicados aos ancestrais, que nada mais é, nada menos que a nossa preparação para entrar nas 9 noites do Navaratri, né? Então, eu tenho distribuído nos grupos todos o aviso Navaratri, que está começando no dia 22 de setembro, vai até 30 de setembro. Nós fazemos isso tradicionalmente 2 vezes ao ano, um trabalho para o fortalecimento feminino, principalmente, né? E para a renovação, então, toda a nossa renovação. É, esse ano lunar de 2025 começa no dia 22. Sharadya Navaratri, festival que dura 9 dias e dedicado à deusa Durga. Navaratri significa 9 noites. A deusa Durga é adorada em suas 9 formas, conhecida como Navadurgas. E no 10º dia é comemorado como Vijaya Dashami, que é o dia que a imagem da deusa Durga, as imagens da deusa Durga são imersas na água. Entre 28 de setembro e 2 de outubro teremos também Durga Puja, né? É direcionada à deusa Durga, porque Durga é aquela que nos refortalece, né? Então, todas as nossas fraquezas, todas as nossas físicas e mentais, elas são retiradas e substituídas pela força, força da mente, força do corpo, força do pensamento e força espiritual. Então, quem ainda não se inscreveu, as inscrições estão abertas, estou distribuindo aviso nos grupos, venham participar do Navaratri, que é uma experiência única, incomparável e renovadora, né? Por isso que nós fazemos 2 vezes por ano, junto ao equinócio de 20 de março e depois junto do equinócio de 22 de setembro. E esse ano está começando no dia do equinócio mesmo, no dia 22 de setembro, está iniciando o Charad Navaratri, já que a lua nova está acontecendo muito próxima do equinócio, né, no dia 21. E, juntamente com isso, também o eclipse solar parcial. Aí, nesse gráfico aqui que eu estou compartilhando com vocês, que eu quero mostrar para vocês essa situação de por que que é parcial, né? Então, quando foi agora dia 16 de setembro, o Sol mudou, né? Da constelação de Leão para a constelação da Virgem, né? Mudou. Então, o Sol já está em Virgem há 4 dias. Não, estará no dia 21. Ontem, né? Ontem ele mudou para Virgem, né? Deixa eu só ver aqui. Ver se ele não está mudando hoje. Pode ser que seja de questão de perfis. É, hoje, dia 17, que ele está mudando para Virgem, tá? Então, no dia 21, Sol estará a 4 graus de Virgem. E a Lua também estará a 4 graus de Virgem, 52 minutos, às 16h54. Então, aqui é o auge da Lua nova. Ah, mas Queto está em Leão. Queto está a 23 graus de Leão, por isso que não é um eclipse solar total, porque Queto está muito afastado da posição do Sol e da Lua. Por isso que é um eclipse solar parcial. Está vendo uma distância aqui de 11 graus entre Queto, que é o nó do sul da Lua, a cauda do dragão, e o Sol e a Lua. Nós estamos também com Mercúrio em Virgem, né? É um posicionamento de exaltação para Mercúrio. E
como eles estão em Virgem, e no início de Virgem, Saturno estando a 4 graus, vocês podem ver que é um eclipse com Saturno fazendo oposição ao Sol ou à Lua em exatidão, porque o Sol e a Lua a 4 graus e Saturno também a 4 graus. Então, com exata oposição de Saturno. Essa situação ainda puxa mais isso que eu acabei de falar para vocês, que é a questão de cumprir as obrigações espirituais. Até porque o signo de Virgem é essencialmente o signo de seva, né? Do prestar serviço, do serviço devocional, né? Da gente estar entendendo que aqui na Terra estamos aqui para servir. Não estamos aqui para ser senhores. Lê do engano quem pensa que está aqui para ser senhor, né? Para competir com o real proprietário de todas as coisas, de toda a criação, né? Estamos aqui para servir uns aos outros, servir os mestres, servir a Deus, servir as deusas. Então, essa oposição ela está trazendo muito forte esse sentido da importância do cumprimento das obrigações espirituais. Não estou dizendo nem de assim espiritualidade no sentido, talvez sim, eu quero, não quero, quem sabe pode ser, na hora que der tempo. Saturno ele cobra mesmo, né? Ele cobra a obrigação espiritual e no sentido de disciplina, de compromisso, né, de responsabilidade. E ele faz isso porque tem motivos lá na frente que a gente vai entender. Lá na frente que vamos entender quais as razões, né? Que a gente tem que ter uma certa cautela quando Saturno se mudar para Áries, porque Áries é o lugar da queda de Saturno. E ele vai ficar em Áries de 28 a 31, 2028 a 2031, que é o lugar onde ele tem queda. Então, o melhor é a gente se preparar, se fortalecer espiritualmente enquanto ele está em peixes, enquanto ele está fazendo conjunção com Netuno. E esse eclipse solar também está acentuando esse assunto, tá? Outra coisa também é que, além de haver essa distância entre Queto e a posição do Sol da Lua em Virgem, Queto em Leão, né? Vênus também entrou há poucos dias em Leão, né? Essa conjunção de Vênus com Queto também. Leão é um signo mais ou menos, ele é bom e também não é bom para Vênus, né? Vênus fica melhor em signos de terra e de ar, exceto Virgem. Vênus tem queda em Virgem. Mas nos outros signos de ar e de terra, a Vênus fica bem. Touro, Libra, Gêmeos, Capricórnio, Aquário. São signos amigos para Vênus. Como Leão é o oposto de Aquário, então se considera que Vênus e Leão mais ou menos favorável para Vênus, mas não causa nenhum problema maior. Vênus está passando pelo signo de Leão. Vênus é um benéfico, né? Ele é um benéfico. E, por incrível que pareça, amigo de Queto. Então, não é uma coisa tão preocupante a passagem de Vênus em Leão. Pode estar até trazendo uma certa coerência, né? Fortalecendo os princípios dármicos, porque Leão é um signo dármico. Mas eu acho interessante a gente pensar um pouco nos nakshatras, acho que é uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso agora. É sobre os nakshatras nessa passagem para o eclipse solar parcial, né? Hoje, deixa eu só confirmar aqui, a Lua está no Nakshatra Pushyami, exatamente por isso que eu coloquei para vocês o mantra do Nakshatra Pushya, ou Pushyami, antes da gravação, né? Que é onde a Lua está hoje. Ontem, a Lua esteve em Punarvasu, e hoje em Puxiano. Então, existe uma sequência desses nakshatras que é muito, muito bela, né? Se a gente pensar em Punarvasu, Punarvasu é no céu a estrela Pólux, a estrela principal da constelação dos Gêmeos. E quando a gente estuda os nakshatras a partir
da perspectiva dos deuses que regem esses nakshatras, é muito maravilhoso. No caso de Punarvasu, que é uma estrela ligada ao renascimento e renovação, a divindade que rege Punarvasu, que foi ontem, né? A lua estava ontem em Punarvasu, se chama Aditi, que é conhecida como a mãe dos Adityas, que são deuses solares. Cada um rege uma época do ano, ao longo de 12 meses. Também se considera que os Adityas eles regem as 12 horas do dia, as 12 horas do dia e 12 meses ao longo do ano. Então, esses deuses solares, eles são como se fossem semblantes do Sol, né? Porque o Sol, ele vai, ao longo do dia, ele vai mudando de semblante, né? O Sol, perto do amanhecer, tem um semblante, ao meio-dia tem outro, no pôr do sol tem outro. E ao longo do ano também, por força das estações, as estações do ano, né? Os equinócios, os solstícios. Então, por isso que se diz nos Vedas que o Sol, ele tem 12 são 12 representantes, que são conhecidos como os 12 Adityas. E Aditi é, então, a mãe de todos eles. Ela é mãe de alguns avataras também. Inclusive, o avatar Vamana faz parte dos 12 Adityas. Então, ela traz muito forte esse princípio da mãe divina, da grande mãe, né? Poxa vida, ela deu a luz aos sóis, né? Então, ela tem esse aspecto de resplandecente, né? Iluminada e também associada à Via Láctea. E aí hoje estamos no Nakshatra Pushyami, e a divindade que rege Pushyami é Brihaspati, e a palavra Pati também significa pai. Brihaspati significa o pai dos sábios, então Aditi é a mãe dos deuses e Brihaspati é o pai dos sábios. Então eles trazem esses dois aspectos, né, de mãe e de pai. Pushyami, que é o Nakshatra, que são estrelas no centro da constelação do Caranguejo, que a gente chama de Câncer, regida por Brihaspati, que nada mais é que a divindade que rege sobre o planeta Júpiter. Ele é um sacerdote, né? Mestre ou pai dos sábios. E amanhã a Lua passa por um outro nakshatra chamado Aslesha, que é simbolizado por uma serpente e pertence a algumas estrelas que estão na constelação, na cabeça da constelação da Hidra. É uma constelação que passa por baixo de várias constelações, né? Câncer, Leão, Virgem e Libra. Ela está bem ali embaixo, fazendo tipo um zigue-zague. E a cabeça dela é que fica próxima de Câncer. E o nome que se dá a ela é Aslesha, que é, de um certo modo, relacionada ao princípio da serpente. Por isso que a divindade que rege Aslesha é Sarpadeva, que é o rei das serpentes, ou o deus das serpentes. Então, amanhã a Lua passa por Aslesha. E quando for, amanhã é sexta, né? Quando for sábado, aí a Lua vai para o Nakshatra Purva Falguni. No Nakshatra Purva Falguni, ou Falguna, a palavra Falguna significa fruto de boa qualidade. Ela vai fazer conjunção exata com Ketu, porque Ketu está em Purva Falguni. A divindade que rege Purva Falguni se chama Bhagadeva, que é o deus das opulências, da boa sorte, da boa fortuna. Então, a lua passa. E ele, Bhaga, é um dos 12 Adityas. Ele é um dos 12 Adityas, né? Bhaga, que é o deus da boa fortuna, da boa sorte. Como Purva Falguni é regida também por Vênus, é uma estrela que está relacionada a viver com satisfação nesse mundo. Viver nesse mundo de uma forma satisfatória, com a certeza de que nada faltará, né? Liberto do medo da escassez. O termo Bhagavan, que significa aquele que é dotado de todas as opulências, vem dessa palavra Bhaga, Bhaga. E aí, lua nova, no nakshatra Uttara Falguni, ou Uttara Falguna, ou Uttara Falgun, que também traz esse princípio do Falgun, que é o fruto de boa qualidade, Falguna, né? Fruto da boa qualidade, cujo deus que é regente se chama Aryama ou Aryaman Deva, que é outro Aditya.
Ariamã, ele é uma divindade, é, tipo um anfitrião, né, que recebe os convidados. Ele tem esse aspecto das celebrações, das festividades, e muito voltado à proteção do corpo familiar. Todo o corpo familiar, toda ligação familiar, toda conexão familiar, todo vínculo familiar. E é aí que a Lua e o Sol vão estar juntos nesse dia, né? Que será o dia 21, tá? Então aqui nós temos, hoje é quarta-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Então, ontem foi 16, 17, 18, 19, 20, 21, que é o dia do eclipse. Então, a Lua e o Sol estarão no Nakshatra Uttara Falguni. Ela é essa estrela é uma estrela chamada de Nébula, mas ela tem uma outra junto dela, porque as Purvas e o Taras são sempre em par. Então, o Purva Falguna são duas estrelas no dorso da constelação do Leão, nas costas da constelação do Leão, e o Tara Falguna é um par de estrelas próxima à parte do rabo do Leão. E o rabo da constelação do Leão, ele meio que se junta com a constelação de Virgem. Por isso que o Tarafalgun tem um pouco também dela em Virgem. Por isso que o Sol e a Lua estarão em Virgem e nesse nakshatra o Tarafalgun. E Ariamá é essa divindade que está ligada a oferecer, conceder proteção a todo o corpo familiar. E também, assim, tudo aquilo que, as escolas, tudo aquilo que, de algum modo, trabalha para o benefício de todos, né? Onde as pessoas se reúnem para benefícios, normalmente benefícios locais, né? Benefícios locais dentro de uma família ou dentro uma pequena cidade, um vilarejo, né? É Ariamá, porque Ariamá é aquele que preserva o fogo aceso, mantém o fogo sempre aceso. Esse fogo é o fogo da fogueira, o fogo do fogão, o fogo da lareira, e é o nosso fogo interno, né? O nosso Agni interno, né? Que nos deixa, então, despertos e alinhados, né? E depois, no dia seguinte, que é dia 22 de setembro, quando começa, então, o nosso maravilhoso Navaratri desse semestre, após esse eclipse, junto a todos os aspectos que eu contei para vocês dos planetas, começa o Nakshatra com a Lua no Nakshatra Hasta. O Navaratri começa com a Lua junto ao Nakshatra Hasta. Hasta é 5 estrelas dentro da constelação da Virgem, reunidas. E a divindade que rege Hasta se chama Savitri, que é também um Aditya. Também um dos semblantes do Sol, né? Savitri ou Savitur essa palavra ela é dita no Gayatri Mantra, tanto que o mantra mais favorável para Rasta é o Gayatri Mantra, né? Om Bhu Bhuvaha Swaha Savitur Varenyam Bhargo. Savitur é Savitri, né? Esse aspecto do Deus do Sol que é a luz que o Sol emana. Toda a luz que ele emana, né? Que, graças a isso, a gente não está num lugar do universo de escuridão. Nós podemos ver as coisas, né? Tem lugares no universo que não dá para ver coisa nenhuma, é pura escuridão, não, né? Não tem um sol ali iluminando, nós temos um sol. Então, o Navaratri vai iniciar nesse dia, com a Lua nesse nakshatra, na constelação de Virgem, né? Com a constelação que está muito relacionada ao princípio feminino, e Navaratri é o festival das deusas, né? Onde nós estudamos e celebramos e meditamos e praticamos tudo em relação às 9 Durgas, a dizer Parvati, Brahmacharini, Chandraganta, Kushimanda, Skandamata, Katyayani, Kauratri, Mahagauri e Siddhartri. Fora as 9, também Mahalakshmi, Mahadurga, Mahalakshmi e Mahasaraswati. Cada uma dessas 3 ganha 3 dias dessas 9 noites. E as outras 9, uma para cada noite. Então, são 12 deusas.
que a gente então faz essa festa linda, maravilhosa, super inspiradora, que nos prepara, né, para os próximos 6 meses que vêm a seguir, né? Então, um festival que todas as pessoas são convidadas, crianças, adolescentes, idosos, homens, mulheres. Na Índia é uma loucura essas 9 noites. As festas que acontecem lá são maravilhosas. E para dar o último aviso, estamos então com esse projeto de estarmos fazendo Navaratri do próximo semestre, primeiro semestre de 2026, na Índia. Quem tiver vontade de vir com a gente, só entrar em contato, que eu passo o roteiro, as informações todas. Serão todos muito bem-vindos. Navaratri na Índia é realmente algo muito especial. Então, vou ver aqui se vocês colocaram alguma coisa aqui que queiram. Que horas o Navaratri, que começa então no dia 22 é sempre às 20 horas que a gente se encontra, mas é tudo gravado. Se não puder estar um dia ou outro, ou nem um dia, nesse horário das 20 horas, não tem problema, porque você vai participar de um grupo e no grupo todas as gravações são disponibilizadas e todas as informações também, porque cada noite a gente usa uma cor de roupa, né? Essas informações são colocadas, como é que vai preparar o altar, que direção deve colocar o altar, né? Tudo é explicado no grupo, né? Então é só fazer a inscrição que passa a participar do grupo e começa a entrar já na frequência das deusas, né? Tá bom? Dia 21 é o eclipse. Ah, o horário do eclipse, 16h54 do dia 21. E o Navaratri começa no dia 22, segunda-feira, às 20 horas. Aí segue todas as noites, até dar 9 noites. Vai ter uma abertura, tem um encerramento também. Isso tudo é explicado no grupo, tá? Fabiana, estou num momento divertido. Como é? Lua em Leão, ascendente em Áries, Sol em Aquário, muita prática disciplina. Pois é. Deixa eu ver aqui mais. Não, o encontro do eclipse foi agora que nós fizemos, porque fiz com antecedência, porque eu gosto de fazer sempre a questão da live, do nosso encontro de lua nova ou lua cheia, no dia do Ecádace, né? Porque Ecádace é um dia que me inspira muito. Então, às vezes eu não consigo, mas hoje eu consegui, estou super feliz de ter conseguido fazer essa live no dia de Ecádace, né? Porque aí tem todas as bênçãos para gente. Mas não temos encontro no dia do eclipse, não. No domingo, não, tá? Vou estar fazendo outras coisas no domingo. Pode-se associar os 12 adites às 12 casas do mapa? Ah, deixa eu pensar. Pode-se associar os adites aos signos, sim. Acho que sim. Acho que pode associar aos signos. Aos 12 signos. Não às 12 casas, mas aos 12 signos. 200 anos atrás foi a guerra da. Olha, Mário aqui já, o nosso historiador já fazendo aqui. Foi a guerra da Cisplatina entre Brasil, Argentina e Uruguai. Ah, então as coisas não estavam muito boas aqui para o Brasil, né? Nós fizemos agora um curso que terminou ontem sobre a astrologia mundial. Foram 4 aulas. E essas aulas estão disponíveis. Quem quiser obter, a primeira aula foi sobre astrologia mundial, quando a gente estuda sobre os países, tá? Estuda o mapa do país e estuda os trânsitos sobre o mapa do país. Então, a primeira aula foi sobre Brasil e Estados Unidos. A segunda aula foi sobre China e Rússia. Ousados, né, que somos, mas fizemos. E agora fizemos Ucrânia e Venezuela, e ontem finalizou com Israel e Gaza. Estudamos todos esses mapas e os trânsitos desses países.
É um estudo muito interessante, se chama Samhita, Astrologia Mundial. E o mapa do Brasil, o Brasil tem vários mapas, né? Mapa da Independência, mapa da República, acho que tem mais um outro. No mapa da Independência, que é 7 de setembro, esse mapa o Brasil tem ascendente Aquário e o Sol em Leão, na casa 7. E Peixes está na segunda casa desse mapa calculado para o dia da independência. Sendo assim, Saturno está transitando na segunda casa do mapa do Brasil e por isso ele realmente está correndo riscos econômicos muito sérios. Este ano, 2025, ano que vem e o ano seguinte. 3 anos de risco da questão econômica, né? É, mas depois passa. Aí serão outros assuntos. Porque a vida é assim, a vida é circular, né? Ciclos vêm, ciclos vão, e o Atma permanece o mesmo. Ok, pessoal? Gratidão por vocês terem vindo. Vamos nos encontrar agora no Navaratri, todos bem-vindos. Eu vou tirar aqui o Ruth está falando aqui alguma coisa comigo. Não sei bem o que você está querendo, mas deixa eu tirar aqui o impedimento de vocês abrirem o áudio. Não? Tá, eu vou fechar a gravação, aí se alguém quiser conversar, pode ficar mais um pouquinho, tá bom? Namastê a todos, muito obrigada pela presença. Hariom, Tat Sat. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Jai Navaratri, já chegando para nós. Até o próximo encontro.